Amados, nós temos ministrado essa série de mensagens sobre o tema É Tempo de Reagir. Este é o tópico que temos ministrado, essa é a palavra que temos ministrado ao longo deste mês. E temos ministrado sobre agir e reagir. Temos falado que a ação é uma atitude geralmente planejada, organizada, pensada, não é verdade? Isso é a regra. Temos falado que a exceção é quando a pessoa age de forma sem pensar, sem planejar, intempestiva. E aí, na maioria das vezes, quando isso acontece, dá ruim. Falamos sobre reação, que é o objetivo. Para falarmos sobre reação, tivemos que explicar o que é a ação, que é agir. A reação é uma atitude, geralmente, ligada a uma situação que nos sobrevém, na qual nós não gostamos, na maioria das vezes, e aí nós reagimos. Claro que podemos reagir, né, quando há uma questão, há uma situação de profunda alegria, né? Passei na prova, vi a nota, né? Passei de ano, na graduação, olha só, tive um aumento de salário, né? E não estava planejado, então aí a gente reage. Mas na maioria das vezes, a palavra reação, ela vai estar ligada a algo que nós precisamos mudar, que nós precisamos alterar, que não nos agradou. É isso que a gente tem ensinado e ministrado aí ao longo deste mês. E temos ensinado, falado sobre como reagir. Como reagir? Com princípios, mostramos princípios da palavra de Deus, mostramos exemplos dentro da palavra de Deus, como reagir, né? Mostrando que nós precisamos tomar atitude, tanto de agir como de reagir, pautados na palavra do Senhor. Quando nós não fazemos dessa forma, nós sofremos, nós padecemos. Muito bem. Só que a mensagem de hoje, que vai fechar essa série de mensagens, ela não está no ponto que depende do homem em si, né? Não está focada na questão do homem se reorganizar e reagir, olhar, verificar os princípios, aprender e tomar as atitudes de reação. Não. A mensagem de hoje, que vai fechar esse ciclo de mensagens, é uma palavra para você, querido, querida, que uma situação adversa, um problema, uma crise, uma má notícia, ela veio, te surpreendeu, e ela veio num momento que não poderia vir. Ela te achou num momento em que você estava fraco, desanimado, abatido, e essa investida, essa ação, esse problema, esse mal veio com tanta força que te abateu, que te jogou no chão. E você ouviu essa série de mensagens: o que é agir, o que é reagir, como você deve reagir. Mas alguns de repente falaram: tá legal, pastor, mas você não está entendendo. Eu não tenho força para reagir.
eu estou tão mal, que eu não tenho como aplicar tudo isso que você falou, porque dependia de uma ação da minha parte, e eu não tenho força, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Eu tive visitando o irmão Luiz, que teve zika ou chikungunya, que você teve? Chikungunya. Eu bati lá na porta dele, eu e a pastora Marília. Batemos lá, Luiz, porta aberta, janela aberta, e nada. Falei, mas que cara doido, saiu, foi para o hospital, alguma coisa, né? E deixou tudo aberto, o portão fechado. E chamamos, nada, desistimos, fomos embora. E aí 3 dias depois, nós soubemos que ele estava realmente adoentado, que antes não sabíamos, estavam procurando saber o que tinha acontecido. E aí conseguimos falar com ele, ele falou, pastor, eu estou com chikungunya mesmo, né? Fomos lá visitá-lo novamente, não, estou com chikungunya mesmo. Naquele dia que vocês vieram aqui, olha só, hein? Eu estava lá no meu quarto, estava deitado, mas eu estava tão mal, eu ouvi a pastora gritando pelo meu nome, chamando pelo meu nome, eu ouvi, mas eu não tinha voz, eu não tinha força para levantar a minha mão, eu não conseguia falar, eu estou aqui, não conseguia falar, quanto mais se mexer, se movimentar. Que situação, hein? Que situação, não foi isso, Luiz? Eu falei, meu Deus. Então, queridos, às vezes nós podemos nos encontrar desta forma, desta maneira. É possível, pessoal, isso? Sim ou não? É. A gente está ouvindo, a gente está entendendo, a gente sabe até mesmo o que fazer, só que não temos força, não consigo, não dá. E aí, queridos, a palavra que Deus me deu é exatamente o tema da mensagem de hoje, é Deus te ajudará a reagir. Posso ouvir um amém, queridos? Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus te ajudará a reagir. Você não tem mais força alguma, você sabe como fazer, sabe a tua situação, mas não consegue, não dá para você. E aí, querida, vai uma boa notícia. Independe, Deus conhece a tua vida, os teus limites. Agora é como se Deus falasse, dá licença, deixa comigo, agora eu que vou fazer, eu que vou intervir. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? E Deus, queridos, fez isso. Pega a sua Bíblia, vamos comigo ao livro de Ezequiel, capítulo 37. É uma mensagem muito conhecida, nós já pregamos muitas vezes sobre esse tema, mas o Espírito Santo me levou a ele para trazer esta palavra profética para o teu coração, para a tua vida, que talvez se encontre numa situação desta. Uma pedra veio de 1 tonelada, um problemão
veio repentinamente sobre a tua vida. Você se encontra num estado e você não tem o que fazer, não consegue reagir. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que Deus vai agir. Diga glória a Deus mais uma vez. Queridos, aqui em Ezequiel capítulo 37, é aquela visão do vale de ossos secos. Se a gente der uma olhada ao redor do texto, nós veremos, queridos, que a Bíblia mostra que Israel, o povo de Deus, havia se afastado do Senhor, havia abandonado os seus preceitos, as suas ordens. O povo enveredou por caminhos errados. Deus não se agradou de nada daquilo. Israel estava fragilizado. O povo de Deus estava mal. E aí, querido, querida, diz a palavra, no capítulo 36, a partir do 16, que Deus, ele vem e libera uma palavra que vai restaurar a Israel. Ele fala, ele decide restaurar a Israel. E no verso 22 diz que, olha, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, porque vocês profanaram a mim, profanaram as nações. Então Deus está falando o seguinte: eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu vou fazer não é que porque vocês merecem, é isso. Mas Ele vai fazer, queridos, por causa de um amor incondicional que Ele tem. Diga glória a Deus, amados. Ele promete no 36, 26, nos dá para aquele povo um coração novo, e pôr um espírito novo, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Diga glória a Deus, queridos. Essa, meu amado, minha amada, é a promessa de Deus para a sua vida nessa noite. Deus vai te dar um coração novo, vai pôr em você um espírito novo, vai tirar o coração de pedra e vai te dar um coração de carne, para que você reaja nele. Deus vai restaurar Israel, Deus vai restaurar a nossa vida nessa noite. Alguém pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Queridos, Israel, repito, estava afastado, longe, e o capítulo 37, você conhece essa palavra, vai falar sobre o que, queridos? Vai falar sobre o vale de ossos secos. Aqui o povo, meu irmão, é uma palavra profética, uma visão. É uma visão que Deus traz ao profeta, ao homem de Deus Ezequiel, para mostrar como estava a nação, como estava o povo. Não foi algo real, foi uma visão para ilustrar, trazer um entendimento como estava o povo de Israel e a nação de Israel. Devido ao pecado, devido ao distanciamento de Deus, aquele povo estava como ossos secos. Esta era a situação deles, ossos espalhados pelo vale, desligados. Sabe por quê, querido, querida? Que o pecado, ele provoca isso. O pecado provoca separação, o pecado provoca a ruptura da comunhão do homem para com Deus.
Deus está mostrando ao profeta o estado espiritual daquele povo, do povo dele. Um povo sem reação. Não tinha carne, não tinha tendões. Todas as partes, os ossos estavam separados. Um vale imenso, esta era a visão de ossos, só ossos. Não eram esqueletos montados, não. Estavam todos desligados. Não tinha como. Este era o estado. Não havia vida. Estavam sequíssimos, rompidos, totalmente desligados. Assim estava. É assim a tua situação hoje? É assim a tua vida hoje? Você sabe o que fazer, como fazer, mas se encontra num estado tal que não há vida, não há força, não há coragem, não tem movimento, não dá, está absolutamente entregue, está morto, sem poder de reação, Acompanhe comigo a leitura do capítulo 37, verso 1 de Ezequiel. Capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Veio sobre mim, o Senhor me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Queridos, em primeiro lugar, o que Deus faz com Ezequiel? Deus o leva em espírito, lhe dá uma visão. Deus, diga comigo, mostra a realidade. Querido, querida, Deus não mascara situações. Deus não passa a mão no erro, no pecado, na negligência, na incredulidade, não. Ele vai e mostra para o profeta o vale. Ele mostra para o profeta a situação. Ele mostra como estavam aqueles ossos dispersos, separados, secos. Deus, querido, querida, Ele mostra a realidade. A realidade às vezes é dura. A palavra de Deus, ela não esconde os erros dos servos dele. Não te esconde, mostra. Deus não tem problema nenhum quanto a isso. E Deus faz exatamente isso, para que o homem possa olhar e reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros. Então, em primeiro lugar, querido, querida, Deus mostrará para você a sua realidade, para que você entenda, reconheça o teu estado, e aí sim, Ele poderá começar a lhe ajudar. Posso ouvir um amém, amados? Diz o texto que Ezequiel, o Senhor, verso 2, vamos lá de novo, deixa aberto lá, verso 2,
e me fez passar em volta deles. Ele vai passeando no vale de ossos secos. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. Estavam sequíssimos. Ou seja, estavam de que forma? Diga comigo, sem nenhum poder de recuperação, de reação, nada, não tinha poder algum de reagir, nada, estavam sequíssimos, só tinha osso, e ossos desligados uns dos outros. Este era o estado do povo de Israel, espiritualmente falando, que Deus dá visão ao profeta. Continuando, veja comigo. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Você pode imaginar a cena? Se coloca na posição de Ezequiel. Imagina um vale de ossos secos, ossos espalhados por tudo quanto é lado, só osso. Quando você olha um corpo, né, ali, um corpo com carne, coisa e tal, já é difícil crer, né, voltar à vida. Você imagina ossos, não é esqueleto montadinho bonito, não, tudo apartado um do outro, tudo separado, tudo embaralhado. O profeta diz, Deus perguntando: e aí, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Ezequiel responde: Senhor Deus, tu sabes. Ou seja, na boa, é meio complicado crer nesse negócio, traduzindo para os dias de hoje, né? Tá meio complicado entender esse negócio aí. Mas o verso 4 diz o seguinte: então me disse, olha o que Deus vai falar para o profeta. Preste atenção que aqui começa a intervenção de Deus naquele cenário. Ninguém provocou. Nós ministramos o quê? Que a reação é uma atitude, é uma resposta imediata, rápida, né, a algo que nós não nos agradamos. Totalmente diferente desse momento. Está tudo silêncio, está tudo morto. Mas aí Deus decide reagir nessa situação. Deus decide intervir no quadro da nação de Israel, porque neles não havia poder de reação. Quantos estão entendendo, queridos? Amém? E eu digo, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que Deus decide intervir na sua causa. Posso ouvir um glória a Deus? Porque vem e reconhece o teu estado, que você não tem conseguido reagir, não tem força para reagir, mas Deus decide intervir na tua causa e reagir. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra, querido, querida? Deus vai promover uma reação. Levanta a tua mão direita e diga: eu creio, Senhor. Deus vai promover e provocar um rebuliço nessa noite na tua vida. Aleluia! E aí, querido, querida, então disse o Senhor para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Libera, ossos secos, ouçam o que Deus
vai falar. Aleluia! Em segundo lugar, querido, querida, o que Deus vai fazer? Como Deus vai intervir? Como vai acontecer, pastor, essa reação? Em primeiro lugar, Deus mostrará a realidade em que você está. Em segundo lugar, Deus trará de volta a palavra profética. Diga glória a Deus. Profetiza, profetiza, ordena, grita, fala alto, Ezequiel, a plenos pulmões, libera a palavra a esse monte de ossos secos, libera sobre toda a morte, libera sobre toda a crise, libera sobre toda a impossibilidade, libera a palavra profética, porque eu vou intervir, eu começo uma reação na nação de Israel. E nessa noite, querido, querida, como profeta do Senhor, eu libero uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua causa, sobre a tua crise, sobre a tua situação, a plenos pulmões. Eu digo nessa noite: ouve, ossos secos, ouve, porque o Senhor vai falar, ouve, porque o Senhor, aleluia, vai agir, aleluia, Ele vai agir. Deus vai intervir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 5, assim diz o Senhor, Deus fala: Ezequiel, libera a palavra. Deus sempre precisa de um profeta, diga glória a Deus. E nessa noite tem profeta para liberar a palavra da vitória para a tua vida. Eu libero a palavra da vitória na tua vida. Eu libero a palavra da vitória na tua vida. Eu libero a palavra da vida na tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu libero a palavra nos ossos, contra os ossos secos, contra a crise, contra a dificuldade, contra a impossibilidade. Eu libero a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus: Ezequiel, abre a boca, profetiza, diz o seguinte: assim diz o Senhor, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Diga glória a Deus. Em terceiro lugar, querido, querida, diga para a pessoa que está do teu lado aí, diga para ele, diga para ela: Deus mudará a tua sorte. Diga para outra pessoa: Deus mudará a tua sorte. Aleluia! Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Deus trará de novo a vida. Deus vai liberar o poder da vida novamente. Alguém pode dar um glória a Deus por isso, querido, querida? Ô meu irmão, minha irmã, a alegria voltará, a paz voltará, a comunhão será restaurada, a tua sorte será mudada, o laço já está quebrado, a prosperidade vai morar na tua casa. Você recebe essa palavra, querido, querida? É o Senhor que está dizendo: eu vou liberar. Deus trará o milagre. Ele pode todas as coisas. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Olha o que Deus faz. Olha o verso 6. Olha como é que acontece a reação de Deus. Deus fala: olha, Ezequiel, libera a palavra. Ezequiel, libera a palavra que estava parada, a palavra profética. Diz o seguinte: que sobre esses ossos secos, fala para eles: ouve a palavra ossos secos, ouve a palavra crise, ouve a palavra dificuldade, ouve a palavra doença, ouve a palavra maldição, ouve.
eu farei entrar o Espírito em vocês e vocês viverão, diz o Senhor. Aleluia. Aí o verso 6 diz como vai acontecer, que Deus vai fazer, é Deus agindo. Note que Deus está usando o profeta, porém não há nada. A nação de Israel está sequíssima, não há vida, estão mortos espiritualmente, não há carne, não há tendões, não há espírito, não há nada. Por ora não há nada. Mas aí Deus mostra a realidade ao profeta, o profeta se deixa usado, traz de volta a palavra profética, e Deus começa a provocar uma reação, Deus começa a intervir na situação. E o verso 6 diz como isso acontece. Lá está o vale de ossos secos, e Deus diz: porém nervos sobre vocês, ossos, porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós vou estender a pele, porque não tinha tendões, não tinha pele, e porei depois o Espírito, que é a parte de Deus no homem que traz o fôlego da vida. E aí depois dos tendões, quando eu estender a carne, eu vou colocar o Espírito novamente. E aí vocês, ossos, viverão, e sabereis que eu sou o Senhor. Diga glória a Deus, queridos. Aleluia. O verso 7 diz: então, diga comigo, profetizei. Aí está o quarto ponto. Deus, Ele vai te usar, meu irmão, minha irmã, na reação agora. Diga glória a Deus. Profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, olha lá, e eis que fez um ruído, um reboliço. Diga glória a Deus. E os ossos, o que aconteceu com os ossos? O que aconteceu com os ossos? Eles estavam dispersos, ok? É liberada a palavra, e aí acontece um ruído, um reboliço. Aleluia! Porque é Deus que está fazendo. Diga glória a Deus. É Deus que está agindo. Há um reboliço. Os ossos que estão apartados, distantes. Um osso não era de um, era de outro. Mas quando há a liberação profética, os ossos começam a buscar o seu próprio conjunto. Diga glória a Deus, queridos. O esqueleto começa a se ajuntar, a se organizar, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Alguém pode dar um glória a Deus? É o agir sobrenatural do Senhor, igreja. A tua crise, a tua luta, a tua dificuldade é grande? É impossível? Impossível é esse quadro aqui, de ossos sequíssimos. Como pode voltar a ter vida? Você crê, Ezequiel? Pô, Senhor, sério mesmo? Tu sabe, tu que sabe, eu não sei nada.
Ezequiel fala o seguinte: apenas seja obediente. Meu irmão, minha irmã, seja apenas obediente. Diga glória a Deus. Que o milagre e o sobrenatural compete ao Senhor. Ezequiel libera a palavra. Os ossos sequíssimos começam a buscar os seus pares, começam a se formar, começam a se ajuntar, se achegar. Verso 8. Verso 8. E eu olhei, e eis que vieram nervos. Diga glória a Deus. Os ossos estavam dispersos, sequíssimos. Com a palavra profética, começaram a se juntar. Os nervos vieram, sobre eles começa a crescer a carne. Diga glória a Deus. Se estendeu a carne, a pele sobre eles, por cima, mas ainda não havia espírito. Meu irmão, minha irmã, você crê na palavra profética? Quantos creem? Você crê na liberação que o Senhor tem para liberar nessa noite? Não é você que está fazendo, é o Senhor que está fazendo. Amém, amados? É o Senhor que está agindo, é o Senhor que está reagindo, por graça, por misericórdia, não é por merecimento nosso. O texto diz que o vale estava cheio de ossos, cheio de ossos. Era assim que o vale estava, cheio de ossos. E aí Deus começa a agir, vem um barulho, começa a crescer, nervos, carne, a pele. Você pode abrir os seus ouvidos espirituais. Você pode, meu irmão, minha irmã, sentir o agir de Deus na sua vida nessa noite. Você pode crer que o sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida. Você pode estar sintonizado, meu irmão. Se você está sintonizado com o Senhor, se você está crendo nessa palavra, você começa a ouvir o reboliço, você começa a agir o barulho, ouvir o barulho dos ossos se chocando, se batendo. Você começa a ouvir a carne, os nervos, a pele começando a crescer e a aparecer. Você que é espiritual começa a sentir desde já o agir sobrenatural do Senhor. Quantos creem, diga glória a Deus. Aleluia! Mas não havia neles espírito. Não havia neles espírito. Verso 9. E ele me disse: profetiza. Deus disse para Ezequiel: profetiza. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Agora já pode chamar de morto. Antes nem podia chamar de morto. Que morto? Era osso para tudo quanto é lado. Eram montões de ossos espalhados, não tinha carne, não tinha nervo, não tinha tendão, não tinha nada. Mas agora já estão juntos, já é um esqueleto, já tem tendões, já tem os nervos, já tem a pele, já tem a carne, já estava ali. Diga glória a Deus, queridos. Mas ainda não tinha espírito de vida, não tinha vida. E Deus fala: Ezequiel, declara, libera, profetiza ao Espírito, para que ele venha, profetiza, assopra sobre esses mortos, para que vivam. Avança. E profetizei, diga glória a Deus. No verso 4 Deus fala: profetiza,
no verso 7 diz: profetizei. No verso 10 fala: profetizei. Diga para a pessoa que está do teu lado: seja obediente. Apenas isso que Deus quer. Faça o que Deus está mandando. Profetizei, e ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Alguém pode dar um glória a Deus? Podemos aplaudir ao Senhor com alegria? Aleluia! Glória a Deus! O milagre, o sobrenatural, a reação foi de Deus. Foi Deus usando o profeta. Os ossos não fizeram nada, os mortos não fizeram nada, apenas sob o comando e a ordem de Deus, através do profeta, se cumpriu. Diga glória a Deus. Querido, querida, eu profetizo nesta noite que Deus começa a fazer um reboliço na tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida, querido, querida, nessa noite, que os tendões vão surgir, que a carne vai surgir, e que a palavra está liberada, o Espírito voltará, a vida voltará, tudo voltará a ser como antes. Quem crê, recebe essa palavra. Diga glória a Deus. Aleluia. Querido, querida, é o reagir de Deus. Quando o homem não tem condições mais de fazer nada, aí vem a intervenção, misericórdia, graça, favor divino, e alcança o homem. E eu quero dizer, querido, querida, que ela vem sobre nós nessa noite. Diga glória a Deus. O início desse capítulo diz que veio sobre Ezequiel a mão do Senhor, que o levou e deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Querido, querida, vale na Bíblia aponta para lugar de luta, aponta para lugar de prova. Quem sabe, meu amado, minha amada, você hoje está nesta situação, no meio do vale. Quem sabe, espiritualmente falando, você está neste estado também. Seus ossos estão separados, estão secos, melhor, sequíssimos. Isso aconteceu, essa figura, esta ilustração que Deus traz a Ezequiel, era para mostrar o estado espiritual daquele povo, para mostrar como é que aquele povo estava, espiritualmente falando. E aquele povo não estava passando por aquilo, aquele povo não chegou àquele estado ali, que Deus revela figuradamente para o profeta, por culpa de Deus. Como eu disse, o povo estava naquela figura, naquela situação que Deus mostra através de uma visão ao profeta, por causa do pecado deles. Por causa do pecado deles, por causa de ações, atitudes que desobedeceram, que desagradaram a Deus. Analisa, meu irmão, minha irmã, por que você está passando por esse vale? Por que você se encontra nesta situação
que não consegue nem levantar a mão, nem reagir. Por que você está passando por isso? Por que teus ossos estão tão secos? Por que estão separados? Por que não há carne? Por que não há tendões? Muito menos espírito. Por que você está nesse vale? O povo de Israel estava naquele vale por motivos de desobediência, infidelidade ao Senhor. Não conseguia reagir. Não conseguia reagir. Querido, querida, a palavra do Senhor diz, Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado para consolar? Vara e cajado? Vara, cajado que bate na ovelha para botar no caminho? Vara e cajado? Ainda que eu ande pelo vale aponta para a prova, vale aponta para lugar, o qual aquele que lá está por causa da desobediência. E a ilustração, a visão que Deus dá ao profeta, era porque Israel estava em desobediência. Então veio a palavra do Senhor a Ezequiel, que o leva em espírito e que lhe dá uma visão e deixa ele no meio de um vale. Outro destaque aqui diz que esse vale estava cheio de ossos. Ossos. Osso aponta para quê? Osso aponta para a estrutura. O que nos mantém de pé, queridos? O que nos mantém de pé? É a nossa ossada, né? Se você está com um problema aí na perna, fica complicado, não é isso? É o osso, são os ossos, é o esqueleto aí formado que nos mantém de pé. Osso aponta para estrutura. E eu pergunto, querido, querida, olha a visão que Deus dá ao profeta. Leva ele para um vale, eu já expliquei o que é vale. Dá a visão de Israel, um monte de ossos, sequíssimos. Ossos aponta para esqueleto, para estrutura. Como é que estava a estrutura de Israel? No momento do vale, no momento da crise, no momento da dificuldade. A estrutura estava dispersa. A estrutura estava separada. Separado de Deus, nós vamos ficar no vale. Separado de Deus, querido, querida, não vai ter como existir nervo, não vai ter como existir carne, muito menos espírito. E esses ossos estão absolutamente, não está nem a estrutura mais de um esqueleto, de um ser humano. Estão divididos, dispersos, distantes, misturados. Olha que situação. Vale aponta para a prova, ossos aponta para a estrutura. E eu te pergunto, querido, querida, como está a tua estrutura?
Como é que está a tua estrutura? Do povo de Israel, ossos sequíssimos, dispersos, separados, sem vida alguma, sem possibilidade alguma de reação. E é interessante que a gente vê na palavra do Senhor, né, dizendo sobre Jesus, que uma palavra no Antigo Testamento, uma palavra profética dizendo que nenhum osso de Jesus seria quebrado. E essa palavra se materializa, acontece, né? Nenhum osso de Jesus foi quebrado, para apontar e confirmar exatamente que osso representa estrutura. A estrutura de Jesus não foi tocada. Diga glória a Deus, queridos. Não foi tocada. Eu creio, querido, querida, que Deus vai restaurar vidas nessa noite. Amém ou não amém? Hoje Deus fará. Hoje Deus vai estruturar a tua vida. Quem sabe, querido, querida, você olha a situação e é essa, pastor, que eu estou vivendo. Está difícil, mas eu digo para você, querido, querida, que Deus intervém e a palavra está liberada, a palavra e o comando é: profetiza, e eu profetizo sobre a tua vida hoje, a tua restauração, profetizo o teu milagre, profetizo que Deus começa a agir, que Deus começa a fazer o ajuntamento desses ossos, Deus começa a formar esse esqueleto, Deus começa a fazer brotar os nervos, os tendões, Deus começa a esticar essa pele nesses ossos, a ter a carne, Deus começa a agir e a palavra está liberada. Espírito, vem! Aleluias! O diabo achou, querido, querida, que o jogo estava terminado já, mas Deus diz: profetiza que os tendões vão aparecer, profetiza que a carne e a pele vai surgir, profetiza ao Espírito, porque eu porei um Espírito neles. Aleluia! É Deus que está agindo. Você pode ouvir esse barulho? Você pode crer nessa palavra? Amém, amados? Eu profetizo, querida, querido, querida, nessa noite, que os céus estão abertos. Eu profetizo que tudo começa a mudar a partir dessa palavra na tua vida. Eu profetizo que Deus começa a agir sobre o vale de ossos secos. Eu profetizo que Deus começa a mudar a tua sorte. Eu profetizo que Deus intervém agora na tua causa, lá na justiça. Eu profetizo que Deus começa a intervir no teu casamento. Eu profetizo que Deus começa a intervir no teu trabalho. Eu profetizo que Deus começa a intervir na tua escola. Eu profetizo que Deus começa a intervir na tua vida sentimental. Eu profetizo que Deus começa a intervir na tua vida financeira. Eu profetizo que Deus começa a abrir os céus sobre a tua vida. Profetizo que os céus de bronze estão dissipados e a glória do Senhor vai se encaixar na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai se encaixar em nome de Jesus. Aleluias. Já começa a ouvir, querido, querida, o barulho. Meu irmão, minha irmã, tem 3 coisas que eu quero destacar para você que aconteceu. 3 coisas que aconteceu quando a profecia foi liberada. 3 coisas aconteceram. O verso 10 fala claramente sobre isso. Quando houve a palavra, quando houve a liberação, quando houve a profecia, diz a palavra do Senhor que veio a vida. Veio a vida. Aquilo que estava seco, desestruturado, sem
condições nenhuma, a palavra do Senhor diz que houve vida. Aleluia! Segunda coisa que acontece quando a palavra é liberada: e se puseram de pé. E se puseram de pé. Querido, querida, Deus não te chamou para você ficar prostrado. Deus não te chamou para você ficar sequíssimo, disperso no meio do vale. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém? E se puseram de pé, e eu profetizo sobre a tua vida nessa noite: põe-te de pé, levanta-te, aleluia. Em terceiro lugar, o texto diz que se tornou um grande exército. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a vida em você. Se levanta e volte para a sua fila, volte para a fileira, volte para a batalha, volte, porque o teu lugar é no exército. Posso ouvir um glória a Deus? Houve vida, se puseram de pé e se tornaram um grande exército. Levante a sua mão e diga: eu faço parte desse exército. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E diz o verso 11: e sabereis, última frase lá, e sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu que estou fazendo isso. Não é você, não é a tua força, não é você que está reagindo, eu que estou fazendo. Sabereis que eu sou o Senhor. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor. Verso 15 diz: não tropeçarás o teu povo, diz o Senhor. Amém? Não tropeçarás. Verso 14 diz: e por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilarás mais o teu povo, diz o Senhor. Nem não permitirei, o 15, jamais que ouças a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem farás mais tropeçar o seu povo, diz o Senhor. Amém? Diz o Senhor. A palavra profética está liberada sobre a tua vida. Diz o Senhor, diz o Senhor: põe-te de pé e eu vou estabelecer a minha vitória sobre a tua vida. Põe-te de pé, e houve vida, e se tornaram um grande exército. Amém? Nessa noite, querido, querida, receba a restauração. Aquele povo provou a restauração. O profeta libera a palavra e vem a restauração sobre Israel. E nessa noite eu profetizo que vem a restauração de Deus na tua causa, na tua vida. Eu profetizo que o Senhor reage ao teu favor. Diga glória a Deus.